o último relato, que é a amarração que quase levou à morte. Mais uma merda acontecendo com a amarração, né? É uma moça que nos conta. Olá, eu sou fulaninha, gostaria de contar um acontecido com o meu tio. Ele é uma pessoa que eu tenho muito próximo de mim, muito próximo a mim, pois eu convivi anos com ele, com a minha mãe e com os meus avós. Ele era fisiculturista e professor de academia. Era uma pessoa superativa, era uma pessoa superativa, com um coração muito bondoso. Por isso eu tenho certeza que foi feita uma amarração amorosa para o meu tio. E por conta disso, ele sofre até os dias de hoje. Ele já foi uma pessoa assim de bem com a vida, professor de academia, fisiculturista, hoje ele tá acabado, digamos, acho que é algo assim que ela quer dizer. Desde já mando um grande abraço. Eu também queria ajudar com isso. Se alguém eu também queria ajuda com isso. Se alguém souber como desfazer. Sou uma pessoa sensitiva desde criança, então já estava notando os sinais. Mas vamos à história. Eu já soube alguém, não lembro quem, mas já ouvi gente dizendo que uma das coisas mais fáceis que tem de desfazer é a amarração. Mas vamos lá. Quando eu era adolescente, o meu tio era uma pessoa que amava muito a família. Era uma pessoa com uma dieta super saudável e sempre treinava e estudava bastante. Percebi que ele começou a passar muito tempo fora de casa e mudar o humor dele. Sempre seco ou sem paciência. Até que um certo dia, enquanto meu tio trabalhava, eu estava na sala assistindo desenho. A sala dava de frente ao quarto do meu tio. Já era de noite, porém não muito tarde da noite, por volta de umas 7:30 da noite. A porta do quarto dele estava levemente aberta, a porta dele estava levemente aberta, e com o canto do olho eu vi algo que era alto, tinha pele escura. Eu não conseguia enxergar os olhos, ou se tinha olhos. Tinha dedos longos e unhas afiadas. Estava do lado de dentro do quarto, abrindo lentamente a porta. Eu fiquei imóvel, sem reação. Acabei conseguindo levantar do sofá e aquilo rapidamente entrou de volta no quarto. Com nem um pouco de coragem, mas tentando mostrar que eu não tinha medo, eu fui em direção à porta do quarto. Abri com tudo e acendi a luz com o brioco na mão. Dei uma rápida olhada e não tinha mais nada lá. Meu tio chegou do trabalho e perguntou o que eu estava fazendo dentro do quarto dele. Eu, até um pouco trêmula, contei o que tinha visto. Ele, com ar de risada, disse que eu estava vendo coisas que não existem. Observação aqui. Ele era ateu. Eu insisti que tinha certeza do que tinha visto. Me interrompendo, ele disse para eu ir dormir, que devia ser sono. Então eu fui. No outro dia, na parte da manhã, ele estava no quintal jogando fora um espelho que estava rachando. E eu lhe perguntei o porquê dele estar jogando aquele espelho. Então ele me disse com um olhar de espanto que algo tinha puxado ele com tudo na cama enquanto ele dormia e que espelhos quebrados atraem coisas ruins. Ué, não era teu? Então eu corrigi, dizendo que espelhos quebrados são como portais abertos para espíritos que vêm do outro lado. Ele me ignorou e continuou o que estava fazendo. Em um outro dia, ele apresentou a sua nova namorada, a tal Maledite. A partir do momento em que eu a vi, eu tive uma sensação ruim, mas achei que estava com ciúmes do meu tio. Ela era uma pessoa que não tinha nada a ver com meu tio ou com o tipo dele. Ela era feia, nunca se arrumava, não se cuidava. Ficava pensando que pelo menos Aí eu ficava pensando que pelo menos ela tinha caráter, né? Isso eu achava antes de conhecer quem ela realmente era. Ela era uma pessoa possessiva, controladora, muito ciumenta, agressiva. Ela tinha ciúmes até da minha mãe falar com ele. Com o tempo, ele descobriu por mensagens do celular dela que ele estava sendo traído. Mesmo sabendo disso, ele continuou com ela.
Por algum motivo, ele não conseguia se separar. Ele ia dormir na casa dela e dizia que amava a família dela e tinha a mãe dela como uma segunda mãe, mesmo eles nunca oferecendo nem comida para ele quando eles iam almoçar ou jantar. Passava o dia inteiro sem comer, enquanto elas aproveitavam. Olha, me dói o coração relembrar isso, pois ele estava cego por ela. Com o tempo, o relacionamento deles ia se afundando. Ele ia abrir um lugar para trabalhar. Ele estava comprando os materiais para esse lugar com a ajuda da minha mãe e do meu falecido avô. Ele estava indo muito bem, mas o relacionamento deles afetava muito suas emoções. Ela já quis brigar com a minha mãe por ela dizer que era contra os dois estarem juntos. Ela vivia brigando e gritando com ele sem motivo. Ele tentava terminar, mas ela sempre voltava dizendo que ia mudar. Em um determinado dia, ele sofreu um acidente voltando do trabalho e foi internado. Nesse mesmo dia, ela foi para uma festa e traiu ele. Ele, sabendo disso por amigos, a perdoou. Foi ao fundo do poço. Foi o fundo do poço para mim e para minha mãe. Eu comecei a ficar perturbada, pois eu ouvia vozes, eu sentia um cansaço muito forte e sempre estava sem apetite. Ele, com o tempo, se recuperou e voltou para casa. Ela quase não vinha vê-lo ou saber como ele estava. O tempo passou e eles estavam quase se separando por persistência minha e da minha mãe, e com o tempo ele acabou passando por um momento de depressão e quase tentou tirar a própria vida. Com isso, teve uma recaída e eles voltaram novamente. Ela o levou até uma mãe de santo, entre aspas. Ele insistiu para eu e minha mãe irmos também, pois ele tinha se sentido muito melhor e ajudou em seu relacionamento. Acabou que fomos para conhecer. Ao chegar no determinado lugar, eu comecei a sentir uns calafrios e uma vontade de vomitar. A casa dela era imunda, tudo jogado e um forte cheiro de sangue seco. Só eu sentia aquele cheiro por algum motivo. Eu olhei para minha mãe e já sabíamos que ali não tinha coisa boa, não. Olha, gente, eu já fui em centro e sempre me senti super leve, confortável nos lugares, ao contrário daquele determinado lugar. Chamou cada um para ela fazer uma oração. Antes de entrar, eu já fechei o meu corpo e limpei a minha mente. Os pensamentos fortes podem ser ouvidos por espíritos malignos. E ela simplesmente não soube o que falar. E então me perguntou o que eu tinha. Disse que estava tudo bem. Aí eu disse que estava tudo bem. Então ela me pediu para sair. Já com a minha avó, ela disse muitas coisas sobre o que ela queria saber. Então já soube que não era coisa boa. Mãe de santo ou pai de santo, eles são sensitivos e ajudam a abrir caminhos. Ela tinha um altar, mas era muito diferente dos que eu já vi. Tive uma sensação desconfortável ali. A Maledite engravidou e usava isso contra ele. Toda vez ela dizia que abortaria se ele fizesse algo que ela discordasse. Em questão de semanas, o meu tio teve uma complicação médica. Ficou entre a vida e a morte. Eu tinha certeza que era obra daquela namorada dele. Eu entrei em uma forte oração e num jejum severo. E com a graça de Deus, ele teve a bênção da vida. Mas isso custou quase tudo. Ele, no começo, ficou acamado por uso de sonda e fralda. Eu e minha mãe cuidamos dele e ela só veio ver algumas vezes. Ele estava quase se recuperando e ela aproveitou o momento para entrar na casa, revirar os pertences do meu tio, pegou roupas de marca dele, perfumes caros e o celular que tinha todas as provas da traição dela, eu acho. Era um celular super caro que ele tinha. Por um milagre divino, ela não pegou os boletos pagos dos materiais que ele comprou. E ela se apossou disso. Guardou tudo na casa dela. Um tempo depois, ela e a família vieram arrumar confusão em casa
por meu tio não estar pagando pensão, sendo que ele ainda nem estava recebendo pelo SUS por estar sem condições de trabalhar. Ele não conseguia nem falar, nem andar. Ele ficava na cama e na cadeira de rodas. Elas brigaram com a minha mãe e com a minha avó, e nisso uma delas avançou para cima da minha avó. Eu já fui com a intenção de bater mesmo, pois ela era uma mulher de 27 anos, minha avó com 80 anos, e ela avançando para cima da minha avó. Minha mãe entrou no meio pedindo para que elas fossem embora daquele lugar. Minha mãe também acusou elas por mentirem, fazerem uma vaquinha com os colegas do meu tio para custos medicamentosos e nunca ajudaram a comprar nada. Foi tudo por nossa luta. Bom, entramos na justiça pelas coisas que pertenciam ao meu tio e por algum motivo os advogados nunca levavam isso até o juiz. Ela entrou na justiça dizendo que ele era dependente e veio um agente federal da lei em nossa casa avaliar. O homem chorou no momento que viu meu tio em suas condições físicas, para você ter uma ideia, dizendo que era desumano o que ela estava fazendo e nos orientou a procurarmos os direitos dele. Mesmo fazendo isso, as coisas nunca iam adiante. Foi um trabalho muito forte que ela fez conosco para ter tudo o que era dele. Amigos que ele tinha como família se afastaram com a desculpa que preferem guardar os bons momentos em que ele estava em boas condições físicas. Isso me parte o coração. Eu escrevo esse relato com lágrimas nos olhos. Como as pessoas são decepcionantes. No momento em que mais precisávamos, todos se afastaram. Ele tinha tantos amigos, tantos companheiros. Ninguém veio visitar, ninguém pergunta dele. Nos dias atuais, ainda estamos esperando pela justiça do meu tio e a guarda do filho dele em que ela não nos deixa ver. Quem puder entrar em oração pelo meu tio e pela justiça divina, eu agradeço de coração aberto. Eu não quero usar os mesmos meios que ela usou para tudo que ela fez de mal voltar para ela, pois sei que vai afetar o filho do meu tio e eu só quero vê-lo bem, mesmo que não seja em nossos braços. Mas uma coisa eu tenho certeza: quem faz amarração para ter alguém que deseja, sempre será acompanhado por obsessores que irão afetar a pessoa e quem for próximo a ela. Ok, bom, terminou aqui. Pois é, maledites sendo maledites e ferrando com a vida dos outros. Olha só, como pode, né, gente? Não consigo conceber. Não consigo. Né? Na frieza, assim mesmo, tal. Bom, vamos lá. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.